Olá pessoal, boa noite. Vou deixar aqui mais um pensamento referente ao mundo elétrico e o comportamento da eletricidade em relação àquilo que nós não vemos, mas que está o tempo todo de frente dos nossos olhos e não conseguimos enxergar. Aqui nós vemos no mundo da eletricidade um sistema triângulo de fechamento de tensões elétricas, em que as suas bobinas elétricas aludem a oscilações num campo de resistivo, simbolizando um corpo seráfico, ondas senoidais no modo resistivo de apresentação. Então, as energias se juntavam para trabalhar em conjunto e ter um trabalho mais plausível em referente à sua função inicial, gerar campos de trabalhos úteis no qual foram criadas, para o qual foram criadas. Mas esse exemplo de criação, a princípio, a demonstração desse tipo de instalação era para ser um tipo de instalação padrão, universal, onde esses três trabalhando em conjunto não precisariam de um outro elemento para que as ações a serem tomadas viessem a ser de eficiência máxima, onde um sempre iria estar trabalhando em comum com o outro. Observe que as duas pontas dos cabeamentos estão sempre se juntando, eles estão sempre se juntando para poder exercer algo útil, trabalho útil. Esse era o entendimento principal. E aludindo isso, nós temos o que? Um triângulo. Observe as pirâmides do Egito, o que é que eles representam? Esses caras não fazem nada à toa. Vamos partir para o próximo exemplo aqui, para que seja justificada os outros modelos de instalações derivados desse e por qual motivo os outros sistemas de instalações referente à derivação desse modelo de instalação foi criado. Justamente porque o modelo de instalação perfeito era para ser desse jeito, mas por um fator de referente ao atraso nas bobinas de 120 graus de um para o outro, houve essa desarmonia entre a relação de comunicação entre esses três fasores. Vou partir para o próximo exemplo e mostrar para vocês por que essas três tipos de instalações precisou ser modificadas para que chegasse a um denominador comum e gerando assim a parte negativa, onde eles irá ter sua redução acometida, e a partir daí eles exercerem trabalho útil de forma individual juntamente com o negativo. A partir daí, nós vemos que foi desenvolvido um sistema matemático trigonométrico em que um sistema geométrico fosse explanado na linha do tempo. Sempre observe que o tempo está incluso nisso, e numa linha redonda, plana e redonda, numa linha trigonométrica, para se calcular a defasagem entre os três potenciais, entre os três pontos de geração de trabalho útil, que era para estar unidos, mas criaram-se defasagem entre si e precisaram ser corrigidos. Esses pontos de defasagem
de atraso, esse tipo de instalações precisou ser modificados de modo triângulo. Observe que o modelo triângulo dele deixou de exercer o modelo de construção inicial para exercer uma função estrela. Por que estrela? Observe outro detalhe: função estrela. Nada é à toa. Então, observe que essa primeira fase, que tem um exemplo senoidal, observe que todo o sistema senoidal ele se refere ao modo seráfico. Olha as ondas senoidais. E o primeiro relacionado ao segundo está com 20 graus de atraso, o segundo relacionado ao terceiro 120 graus de atraso, o terceiro relacionado ao primeiro 120 graus de atraso. E isso numa parte que nós estudamos, que é a trigonometria, que é representada por uma área redonda e plana, sendo que eles estão se juntando em um único ponto em comum. Observe que todos eles agora estão se conectando em um ponto em comum, justamente com algo que eles vieram já do modo triângulo, tiveram que desfazer a forma com que era construtivo anterior, e agora teve que se reorganizar de uma forma construtiva, de forma a se alinharem, e essa defasagem de 120 graus vieram a se colidir, que é justamente a defasagem, o erro entre eles, o atraso entre eles, vieram se colidir para se formar o ponto negativo. Nesse ponto negativo, gerado entre eles, observe 3 linhas senoidais em modo seráfico, numa área circular plana sobre a linha do tempo. Eles estão em sentido horário na linha do tempo, trabalhando em conjunto, e à medida que eles rodam trabalhando em conjunto, ainda existe essa defasagem de 120 graus. Se você cortar o zero do 120, fica 12, representando o quê? Vemos aí a questão das tribos celestiais. Mais para frente nós temos a demonstração dessa defasagem de 120 graus ao longo do tempo numa circunferência. À medida que eles rodam, observe que a parte circular é estacionária, plana e estacionária, e quem roda são eles. Eles rodam entre si em sentido horário, com a defasagem de 120 graus, um querendo sobrepujar o outro. Aqui nós vemos que nessa área circular que representa a trigonometria, que é o estudo que calcula a defasagem entre eles na linha do tempo sobre 120, 120 e 120 graus de atraso, onde é gerado o neutro, que é a parte negativa, e sendo que eu juntando esse primeiro fasor, essa primeira fase, que representa uma área senoidal, seráfica, mais o neutro é igual a uma defasagem para 120, sendo que esse neutro, juntando esses 3 fasores, essas 3 defasagens, é justamente a raiz quadrada de 3, juntando o erro dos 3, dá a raiz quadrada de 3, que representa a parte negativa, onde eles estavam antes não tinha, o feminino era escondido, mas aqui agora eles se juntam e conseguem enxergar o feminino, que representa pelo lado negativo, que é o retorno, que faz a parte de receber energia e levar novamente, recebe energia e leva novamente. Aqui nós temos a representação de como trabalhavam esses 3 fasores, as 3 fases, onde o negativo não era enxergado. Mas a partir do momento que entre eles aqui passou a se gerar um atraso entre si, um atraso entre esses 3 elementos, onde houve um tipo de discordância entre eles, em que um passou a estar à frente do outro,
E esse que representa o meio, o S, representou aquele que ficou entre o R e o T, entre o primeiro e o último. O S ficou representado pela a casa do meio. E eles precisaram ser reduzidas. Esses três passou pela parte de redução para chegar a um denominador comum. Ele saiu de estrela, ele saiu de triângulo para chegar à estrela. Observe que aqui é tudo ao contrário. Triângulo representa a Terra, mas na Terra representa estrela, que é no céu. Observe que essa parte aqui representa um transformador, onde é reduzido a parte superior para a parte inferior, onde o feminino, que representa o neutro, não era visto aqui nessa parte superior. Mas à medida que ele é transformado, é reduzido, ele passa a ser enxergado aqui, onde é justamente o coeficiente do erro, do atraso dos três, que é o 120 graus, que é gerado o neutro. Ou seja, o neutro é tirado deles, mas posteriormente eles vão gerar uma nova ponto de força através do neutro. A vida é tirado deles e novamente deles, com a vida, é novamente gerada uma outra vida. Vamos para frente. O que é que eu estou querendo dizer? Qualquer um deles que tiver conectado com o neutro, que representa o negativo, qualquer um deles que tiver conectado com o neutro, que representa o negativo, qual a intenção de trabalho deles? Sempre gerar vida, gerar ponto de trabalho. Se eu fechar fase R com o neutro, eu fechando eles dois juntos, eu vou conseguir acender uma lâmpada. Eu fechar a fase S com o neutro, eu vou conseguir acender uma lâmpada. Eu fechar a fase T com o neutro, eu vou conseguir uma outra lâmpada. Essa fase aqui, ela representa a força, onde ele vai passar pelo ponto de difusão, ele vai fazer o trabalho útil, que é gerar um curto elétrico, e através desse curto, através do filamento na lâmpada, a energia vai passar e vai retornar para a fonte. O que é que eu quero dizer? Que qualquer um desses três que representa os filhos de Deus tem o poder da tensão, que é referente à fonte, que vem de Deus. Passa pelo filamento, transforma a energia, que é gerar vida, e volta pelo feminino, de volta para Deus. Por isso que nesses detalhes aqui, é enxergado aqui embaixo, que representa embaixo, na Terra, o feminino. Mas onde enxergamos esse feminino, que representa o neutro? Observe que eles estão circulando algo. Numa guerra que foi causada antes dessa existência, uma defasagem de 12, 12, 12, eles ficam girando através de um local, uma área circular, plana, estacionária, determinada pela linha do tempo, onde eu consigo enxergar isso no mundo micro. Observe que eles têm as mesmas funções do espermatozoide. Eles têm a função de rodear o núcleo, que representa o útero, para poder gerar vida. Essa é a função deles, gerar vida. Eu estava assistindo uma live recentemente, justamente entrando em concordância com essa ação, em que na energia elétrica eles conseguem enxergar os pontos de defasagem, onde eles se reduzem ao máximo para poder entrar na ponte de conexão, que representa o útero, para conectar a vida. Esse N representa a parte feminina, onde é gerada a vida. Lembre-se que aqui a parte masculina acessa a parte negativa, exerce a função de trabalho útil, que é gerar a vida, volta novamente o residual, que é aqueles que não conseguem entrar, são eliminados e voltam novamente pelo neutro, que representa o negativo, o feminino, e volta para a fonte, que é a vida. Esses assuntos, e é um assunto muito extenso, e em que a gente poderia
destrinchar vários tópicos referentes só a esse assunto, representando tanto na eternidade, onde o feminino foi escondido, mas aqui está sendo revelado. Então, todos esses assuntos de forma invertida, onde o triângulo representa a Terra e a estrela representa o céu de forma totalmente invertidas. Todos esses detalhes nós poderíamos levar horas e horas destrinchando sobre esses detalhes, mas que aos poucos vamos chegar a um denominador comum sobre o comportamento da eletricidade na nossa vida, no nosso corpo, no mundo espiritual, a gente não conseguir enxergar. E tem outro detalhe. O sistema não consegue deixar você enxergar que o erro não foi dos três. Aqui tem a apresentação de que é um erro de três, mas quando a gente entende que esse primeiro, que representa os quentes, veio para aqui para dar suporte aos mornos, e os frios tentaram atrasar esses quentes, você vê claramente como aqueles que se mantiveram na linha de liderança do povo de Deus sempre sofreram a perseguição daqueles que tentavam diluir, minimizar e fazer com que os acessos não fossem liberados. Então, da mesma forma com que eles estão tentando entrar pelas águas, entrar pelo processo do útero, dois tentam entrar e um está. Isso não é falado aqui, mas quando você pega para ver detalhes empíricos na Bíblia, você vê que aqueles que ficaram frios, eles sempre fizeram de tudo para poder fazer o atraso daqueles que querem acessar o sistema. E outro detalhe, todo sistema construtivo foi feito para que uma alusão como se as três linhagens fossem trabalhar em conjunto sempre, coisa que nunca vai acontecer. Essa primeira perna aqui, todos nós sabemos que ela vai ser quebrada na eternidade. Somente os quentes que vieram para aqui em linhagem de suporte para os mornos irão voltar, juntamente com os mornos, aqueles que aceitarem Cristo como Salvador.